vamos começar essa live. Me perdoem se tiver alguns problemas aí no meio do caminho, mas é a primeira vez que eu faço live, é a primeira vez que eu faço live aqui no Instagram. Então, pode ser que a gente tenha alguns problemas aí no percurso. Olá, professor Gessé, olá, Gabi. Oi, Bia. Vamos chegando, meu povo. Oi, Rafa. Oi, Jé. Fala, dona professora maravilhosa que chegou. Vamos ver aqui. Ah, vamos ver. Será que entrou? Entrou? Oiê, boa noite. Entrou! Maravilhosa! Finalmente! Pois é. Beijo, Jéssica. Beijo, Beijo. Não é Gessé! o Jésser. É o Gessé, professor Gessé maravilhoso da faculdade, incrível! Eu ainda não ligo o nome às pessoas, tá difícil ainda. Sou caloura. A gente vai Beijo, pegando Jéssica. também. A gente vai pegando também. Tem uma galerinha aqui da T8. Oi, Bru! Oi, Wender, beijos. Galerinha tá entrando, maravilhosa. Hoje é a noite de quebrar tabu. Vamos Pega! lá, né? Vamos lá começar a quebrar esses tabu todos. Esses medos que o pessoal tem de falar sobre sexo, como assim? Em Não, pleno da onde, né? século Você vai querer 21. ser médico e não falar de sexo. Como? Como? Não tem como. A nossa vida se baseia nisso. Aliás, diria-se que é a melhor parte da vida. Olha, é uma da, assim, eu tô procurando as outras melhores, né? Que dizem que tem coisa melhor, eu ainda não encontrei. E eu acredito, assim, na minha vã filosofia, que até as pessoas que estão buscando o uso de substância, que acabam entrando nessa dependência de substância, como eles vão atrás de dopamina, eles acabam querendo mimetizar o que o sexo faz com a gente, Sim. né? Liberar ocitocina, endorfina, dopamina. Então, assim, é uma coisa muito, faz parte da nossa vida, Faz né, Camila? parte da Não tem, nossa vida. se você não é a Dolly, você veio de uma relação sexual. Não Com tem jeito. certeza. Bem, gente, vamos lá. Vamos apresentar então. Quero que você se sinta à vontadíssimo hoje para falar o que quiser nessa noite e se apresente para nós. Bem, boa noite, pessoal. Um beijo para todo mundo que está aí, reservando esse tempinho para a gente falar um pouco sobre sexualidade, sobre como a gente pode melhorar, né, em relação à nossa visão em relação a isso. Meu nome é Franciele Minotto. Antes de ser médica, eu sou mulher e mãe. Tenho uma filha de 24 anos. Sou formada em medicina há 20 anos. Há 18 anos atuo como ginecologista obstetra. Deixa eu ver, em 2016, acho que 16 anos atuo em sexualidade. Meu Deus do Ui! céu, você começa a dar esses números, você fala, Jesus amado, que idade que eu tenho? Oh, meu Deus, vamos abafar. E, e assim, amo a medicina, gosto de estudar sobre sexologia, sobre comportamento humano e com certeza, beijo, Búria, com certeza eu ainda sou uma aprendiz, então eu não estou aqui para ensinar nada para ninguém, eu estou aqui para compartilhar um pouco que eu sei, né? Das coisas, das vivências que eu já tive sendo médica e atuando né, falando sobre sexologia, sexualidade aí, tanto no consultório quanto as vivências no hospital, as vivências com alunos, né? Porque
é um assunto muito profundo. Sim, Tem um muito. professor que logo que eu comecei a falar de sexologia e tal, e ele foi o meu orientador de TCC, e ele falou, ai, Santinha, você agora saiu da medicina, foi para psicologia, agora que história é essa? Eu falei assim, não, doutor, agora que eu entrei na medicina, porque agora que Verdade, eu estou vendo a pessoa como um todo, não só como uma parte, né? verdade. E estou tendo que lidar com os meus preconceitos, com os meus limites. Então, a minha percepção é que agora eu entrei na medicina de verdade. Agora foi de cabeça, não foi só o pezinho. Porque a medicina, a gente fala que é do doença, a gente vê como doença, mas não é, cara, tem muita coisa. A medicina é lidar com o ser humano, que é uma coisa muito difícil, muito complexa. É muito complexa. Eu não diria difícil, eu diria complexa, porque né, cada ser humano é um, tem ser humano que é muito fácil de lidar, tem outros que têm mais pormenores. A gente também, dependendo do nosso período da vida, no nosso ciclo menstrual, das nossas demandas profissionais ou acadêmicas, a gente também se torna difícil de Sim. lidar, né? Oh, Então, esse modelo biológico que tem a medicina, que está tendo uma quebra nos últimos anos, pensando num modelo mais humanista, foca na doença e na cura e na técnica. E quando a gente vai para o campo, você percebe que não é só técnica, sim, doença e tratamento, que eu tenho é um muito. ser humano ali, né? E como diz Jung, quando você for, né, tocar a alma de um outro ser humano, seja apenas outro ser humano, né? Sim. Seja apenas mais um ser humano. Então, agora a nossa mudança para o modelo de uma medicina mais humanística e mais holística, você acaba olhando para a sexualidade de um jeito que você fala assim, nossa, faz todo sentido a gente tem que lidar com isso. E aproveitando o Com a gancho, nossa sexualidade e com a do paciente. fala um pouquinho para mim como é que funciona essa sua especialização? Como é que partiu esse momento de vou me especializar nesta área? Beijo, Meire, boa noite. Beijo todo mundo. Tem um rapaz que está comemorando aniversário na live. Eu vou ver se ele está aqui para mandar um beijo para ele especial, Valdecir. Um beijo! Assim, na faculdade eu fiquei grávida. Então, eu tive a minha filha na faculdade. Então, eu me aproximei da ginecologia obstetrícia. Mas eu sempre tive uma afinidade, uma curiosidade com a sexualidade. E na residência, e até, na verdade, a minha primeira consulta em sexologia foi no internato. Eu estava no PSF, naquela época acho que nem chamava PSF ainda, e era postinho. Docinho. E daí o meu preceptor era um cara muito bacana, então a gente atendia as pessoas, ia lá, passava o caso para ele, e ele falava, aí, o que, que você pensa, o que, que você vai fazer, tal, tal, tal. E daí eu atendi um jovem senhor, eu acho que ele tinha uns 45 anos, e ele tinha uma queixa sexual. Então, a primeira pessoa que falou de sexo comigo foi um homem no Nossa, PSF, que reclamou. Então, para um homem reclamar para uma sim. jovem médica que ele sabe que está lá se formando, aquilo estava incomodando ele pra caramba. E aquilo, assim, é uma coisa que eu já tinha curiosidade e ele me deu a queixa, eu dei uma pré-orientação e fui lá falar com o meu preceptor dele, o que você pensa? Eu penso isso, que é disso, daquilo, penso que é uma situação, que ele perdeu o emprego, que ele está sob pressão, tal, tal. Ele, nossa,
você está lidando com esse caso melhor do que eu lidaria. Tipo, daí pedi uns exames clínicos para ele, que ele não caía no posto e tal. E pela conversa, depois ele voltou com os exames e ele falou, realmente, doutora, eu acho que era só realmente a situação que estava ruim, a gente conversou, tal. E aquilo, né, eu falei, guardei ali para mim. Falei assim, olha, esse assunto é interessante. E na faculdade a gente não tem preparação para isso. Exato, exato, não tem. Não tem preparação para isso. E daí na residência de ginecologia e obstetrícia, que eu já sabia que eu queria fazer, parecia que eu tinha um neon na testa falando, reclamem de sexo aqui. Então, e eu falava assim, caraca, mano, quanta queixa que tem Bem isso aí. encontro mesmo, né? E realmente na literatura não tinha tanta coisa, não... e eu me sentia insuficiente para tratar desse assunto, pelo que eu tinha aprendido na faculdade e pelo que eu estava aprendendo na residência. E daí descobri que tinha uma especialização em terapia sexual aqui em São Paulo, que agora é a especialização em sexualidade da Faculdade de Medicina do ABC, né? É uma especialização que o ABC englobou, não era do ABC, no meio do meu curso o ABC englobou. E daí vim para São Paulo para fazer essa sexologia, essa terapia sexual, e para fazer uma subespecialidade dentro da GO, na PTGI, e um dia passando pelo corredor do HC, vi um cartazinho lá, especialização em sexualidade humana do IPQ. Assim, ó, pronto, e fiz as duas. Pronto, era o que eu vim fazer aqui, fiz as duas ao mesmo tempo. E daí, em 2009, eu acho, ou 2008, começou a prova de área de atuação em sexologia. Então, essa prova que eu fiz é uma prova da Febrasgo de área de atuação. Mas o urologista pode fazer especialização em sexologia, enfermeira, clínico geral, médico generalista, médico da saúde da família, fisioterapeuta. Então, qualquer profissional de saúde que queira ter uma noção maior do que é a sexualidade, né, que se sente despreparado, pode ir atrás dessa especialização. A dica né, que é uma isso, pós-graduação lato sensu. Não entendi, Camila, desculpa. A dica, olha essa dica aí que a professora está dando aí para gente, pegar aí uma área interessante para a gente estudar. Porque se você parar para pensar, não tem tantas pessoas que atuam nessa área. Então, eu fiz a prova de área de atuação em sexologia dentro da ginecologia e obstetrícia em 2009. O meu RQE é 125. Então, tipo, tinha 125 pessoas que estavam com essa área de atuação. Então, hoje deve ter mais, mas eu duvido que passe de 5 mil. Para você ver, é uma área de crescimento, porque vamos falar a verdade, tá na hora de, vamos já começar, né? Tá na hora de quebrar esse tabu, de ficar com essa coisa de não falar sobre sexo. Precisamos quebrar não isso. Perguntar. É daí que vem a homofobia. Quanto mais Sim. você... talvez a pessoa primeiro, o estudante de medicina e o médico, talvez primeiro tenha que saber lidar com a sua própria sexualidade. Para daí ele conseguir ouvir uma queixa sexual ou uma prática sexual não habitual e não se ofender, se constrangesse. Nossa, meu Deus, ela faz isso, Jesus. Porque isso acontece muito, eu vejo muito com alguns colegas ainda, esse tabu ainda existindo. Vamos falar, mas a gente vai falar sobre sexo, mas para que eu preciso? A pergunta que eu vejo muito, para que eu preciso falar sobre sexo? Qual é a necessidade de eu falar sobre sexo com o paciente? Bem, o sintoma sexual é um sintoma clínico.
Então, Sim. hipotireoidismo da sintoma sexual, hipogonadismo, câncer de testículo, câncer de ovário, câncer de hipófise, adenoma, né, que eu não vou chamar de câncer porque não é maligno, né? Então, assim, várias causas físicas, orgânicas, eu tenho que excluir quando eu tenho um sintoma sexual. Então, é um sintoma, como qualquer outro. A gente pergunta se a pessoa está com diarreia. Então, você não vai perguntar, olha, e a tua vida sexual, como que tá? Porque faz parte da nossa anamnese, quando nós somos ensinados, perguntar sobre o trato geniturinário. Mas quando fala sobre sexo, o pessoal não quer perguntar. Não quer perguntar se o paciente tem vida sexual ativa, como é a vida sexual, se está tendo algum problema, se tem disfunção erétil, se não tem. O pessoal não E é fica nessa... engraçado que o homem, quando ele vai para uma consulta, principalmente o homem, e ele se depara ou com um estudante ou com uma mulher tal, ele fica rodeando o assunto. Ele não fala do assunto. Daí você tem que chegar uma hora e falar assim, tá, ó, calma, deixa eu ver se eu tô entendendo. Não tá endurecendo, tá ficando meia bomba, tá perdendo a ereção, tá gozando, tá ejaculando rápido. O que tá acontecendo? acontecendo? Tipo, daí ele se sente à vontade para falar, então eu posso falar? Não, Tem que falar. Tem hora que a medicina, ela é muito fria. Você tem isso, é aquilo. Não, fala a real. E aí, como é que tá? Você tá conseguindo, não tá conseguindo? O que tá acontecendo com você? Você tem que falar o mesmo dialeto que o paciente. Ele não vai falar, estou fazendo isso, Ele não tem isso. Estou com disfunção erétil. Sim, ele não vai falar. E aí, afinal de contas, ele vai ficar também travado. Porque se você não abre o peito para ele poder falar, como é que ele vai criar esse laço de confiança que na medicina é tão importante? E assim, o cara, às vezes, eu, como ginecologista, eu tinha muitos pacientes homossexuais, que eles se sentiam mais à vontade de ir lá falar comigo do que ir num urologista ou num endocrinologista, num clínico. Então, eles iam lá, tipo, e ainda muitos brincavam assim, doutora, você sabe, né? Eu sou muito mais mulher que muita mulher que vem aqui. Eu brincava, olha, você é tão mulher, tão bicha, que você tem até ginecologista, bicha. Então, assim, vira uma brincadeira, vira um ambiente de abertura para você entender como que funciona aquela pessoa, como funciona a sexualidade, como funciona a dinâmica da doença, às vezes. Que às vezes a pessoa, você trata uma sífilis, e daí, dá 2, 3 meses, a pessoa aparece com sífilis lá de novo. Você pensa, é uma recaída? O que é? Você tem que saber como que é o comportamento sexual daquela pessoa. E a pergunta que eu faço, como é que a gente se prepara para uma situação dessa? Porque, assim, isso não é ensinado numa faculdade. Não é mostrado. Então, a gente precisa lidar com a nossa sexualidade. Uma coisa que eu admiro na psicologia e na psicanálise, na análise bioenergética, é que, assim, para eu analisar alguém, para eu me considerar um psicanalista, um analista, eu tenho que ser analisado primeiro, eu tenho que passar pelo processo. E na medicina, a gente não tem essa correspondência de, assim, né, ter uma terapia, ter um lugar onde a gente possa se descobrir como ser sexual, como ser humano, como ser profissional, como que é a nossa expectativa. A gente é preparado para ser máquina, não errar, né? Colocar, tipo, igual o Google ou o PubMed, isso mais isso, tem que vir um monte de diagnóstico diferencial já com o tratamento do lado. E não é assim. No Mar é explicado como que a gente lida com a morte, que dirá com o sexo. Imagina com sexo, né? Então,
É por isso que tem tanta coisa também de violência obstétrica, né? Verdade. Homofobia, gordofobia na medicina, porque a gente não sabe lidar nem com as nossas questões, que dirá com as questões dos outros. E a gente acaba colocando o nosso preconceito antes do nossa isenção como profissional de saúde, Sim, sem julgamento. sem Então, julgamento. o ideal é quando eu quero lidar com esse lado mais humano, mais instintivo, fisiológico, qualidade de vida, é eu primeiro estar preparado, né, aceitar quais são os meus limites. Eu não tenho que aceitar tudo e achar tudo bonito, mas Uhum. eu tenho que respeitar que aquela pessoa tem aquela prática e se ele não está sofrendo, não está se expondo ao risco, não está machucando ninguém, e o outro é um ser humano adulto, Sim. que tem capacidade de consentimento, eu não tenho nada a ver com isso. Então, tem muita gente que quer tratar um casal sadomasoquista, mas Eles não eles estão. eles não têm uma doença, eles não têm um problema, eles têm uma prática. E eles estão bem com isso. E eu não tenho nada a ver, eu não vou criar um problema para esse casal. Porque, Agora, se afinal de contas, eles você não está vieram falando, para olha, eu não quero isso. fazer, não entendi, Camila, Não, desculpa. eles não te procuraram com esse intuito ai, vem aqui fazer uma psicanálise comigo. Não, eles estão te procurando por algum motivo específico e você tem que entender que é esse motivo que você tem que tratar. Você não tem. É como um exemplo que eu dei naquela live que você estava, que um dia eu estava atendendo uma paciente, ela tinha muitas manchas roxas, e assim, parecia uma mancha roxa realmente de pegada, era né, um hematoma, e daí, e vários, eu falei assim, tá tudo bem, né? Eu tô notando que você tá com algumas manchas, tal. Daí ela, ai, doutora, você é sexóloga, né? Tipo, será que eu posso falar mesmo? Será que você vai aguentar o que eu vou falar? Não tem Tipo, mesmo, não vai ter ela quis julgamento. pegar essa permissão minha. Será que você vai dar conta do que eu vou falar? Eu falei assim, só por quê? Não, então você entende o que é sadomasoquismo, né? Eu falei, claro. Então, eu sou masoquista, eu tenho um parceiro que é sádico e a gente tem essas brincadeiras e tal. E às vezes, né, acontece isso quando, né, passa do ponto. Às vezes você fica até com vergonha, no maior calor, eu tô usando blusa, porque mas isso tá tudo bem para você. Claro, eu adoro, não sei o que. Pronto, pronto, pronto. Acabou o Temos que assunto. achar um creme para absorver rápido o hematoma. Exato. Né? Se eu souber de um creme que absorve bem rápido, para você não ter que ficar escondendo eles tanto, pronto, eu vou te falar. Né? Então, a gente tem que estar preparado para muitas Sim, coisas. Não sim. levar isso para o lado ruim. E não ficar também tirando sarro, porque infelizmente a gente vê muito médico que esquece que o paciente está ali, que ele tem um sentimento, e aí começa a tirar sarro, o paciente nem sai, já está comentando, você viu? Você viu aquilo? Gente, Ou é um daqueles olhares assim, tipo, julgando. dando. A pessoa sente que ela está sendo alvo Sim, de um bullying. Ela sente, sim, ninguém é bobo. Né? E sim. desnecessário isso. E muito, até a gente estava discutindo ontem isso em aula, de algumas coisas que até os alunos ficam ofendidos quando um preceptor, alguém que eles estão acompanhando fazem, e eles perguntaram, tá, e como que a gente reage quando alguém faz um comentário desnecessário, que constrange, às vezes, uma aluna ou um paciente? Eu falei, olha, eu tive uma fala com uma turma de alunos e teve uma aluna que se ofendeu e que depois terminou a aula, ela falou assim, olha, professora,
sabe isso que você falou? Então, isso é ofensivo. E ela me deu uma aula de colorismo. E eu adorei, porque eu era ignorante naquilo. Então, às vezes, a gente, como espectador, aluno, você pode falar assim, depois que o paciente saiu, tá? Falar, doutor, eu fiquei um pouco constrangido com esse comentário. Tipo, não precisa Sim, falar, não, você é errado, o que você está fazendo? Meu Deus, é você tem saber falar, vergonha, né? que preconceito, sei lá, sei lá. Fala, não, olha, eu me senti um pouco constrangido, eu até, assim, senti que foi uma indireta, foi, sabe, fiquei chateada um pouco, Tchau. desculpa, sei que não foi a sua intenção, mas só criar tipo, dá um Hum, toque para a pessoa, tipo, sim. presta atenção no que você falou, né? Será que você não está machucando outras pessoas? Será que E a você não gente está acaba fingindo? machucando sem querer, Muitas numa vezes. brincadeira. Muitas vezes. E às vezes, como a medicina acaba desgastando, né? Você se desgasta como profissional, você acaba esquecendo um pouco do lado humano. Acontece, infelizmente acontece. O Então, burnout está às aí vezes para a gente todo precisa ser mundo, né? lembrado. Às vezes a gente está ali para ser lembrado, né? Sim, e assim, o aluno, quem está ali acompanhando, ele pode falar, pô, fiquei um pouco constrangido, doutor, Sim, né? Senti que doeu em mim. E prontos, e né? pronto. Se o médico quiser falar alguma coisa, você deixa, mas não precisa entrar em Em detalhes, discussões e tal. Isso se chama assertividade, você falar o que doeu em você, o que você está sentindo, na primeira pessoa do singular. Né? Então, eu tenho certeza que nesses 20 anos que eu tenho de atuação como médica, eu já ofendi muita gente, eu já fiz comentário desnecessário, eu já falei coisa que depois eu me arrependi. Então, em 2008, me entrevistaram sobre bissexualidade e eu falei uma coisa que hoje eu já não concordo em nada do que eu falei em 2008. Entendeu? Eu Acontece. já estudei mais, eu já tive outras vivências. Eu falei assim, cara, que bobagem que eu falei. Né? E a gente tem que ter essa humildade de estar sempre se autoanalisando. Né? Quando eu vejo uma vulva, eu saber que não é uma vulva, é uma pessoa que tem vulva. Quando Sim, eu vejo um pênis, é uma pessoa que tem pênis. Quando eu faço um toque retal, é uma pessoa que tem um canal anal que eu estou, né, sim, examinando, né? Então, eu tenho que saber que é uma pessoa, a outra é uma pessoa. é Eu respeito. não tô na consulta para julgar se é bom, se é ruim. Eu tenho que saber, tipo, o que é uma parafilia? Uma parafilia é quando a pessoa só se excita exclusivamente, ela só funciona sexualmente se ela estiver olhando outras pessoas e que as outras pessoas não saibam que ela está olhando, que é o voyeurismo. Né? Uhum. Agora, se eu combinei com alguém que eu vou assistir ela transando e todo mundo sabe, consentiu, ok. O que eu vou falar? Exato. Né? Você é cuckold, você gosta de saber que a tua parceira tem uma vida sexual, às vezes você está presente, às vezes você está ouvindo aquela relação sexual, às vezes você está assistindo por vídeo, e ok, tipo, tá todo mundo de Tá acordo? Qual todo que mundo foi bem o com isso? combinado? Qual que foi o combinado? Né? Então, a gente tem que aprender a lidar com os combinados, que nem tudo é o casamento heteronormativo. Exato, exato. Aí que tá, não é um padrão, não tem um padrão. Cada casal, cada um que vai se relacionar, casal que eu digo no sentido de quem vai se relacionar com o outro, coloca o seu padrão. Não, eu não quero que você faça cunilingue. Não Ok, quero.
Ai, cunilingue, ai, que, né, que bonitinho. Todo mundo vai falar cunilingue para você. Não, não vai. Todo mundo vai falar essa palavra. Vocês praticam cunilingue? A paciente vai falar, Aí que oi? tá. Exato. Exato. Oi? Aí que tá. Oi? Nós aprendemos esse termo. Nós não passamos para o paciente nesse termo. Esse é certo. Exatamente. Entre médicos, eu posso até falar cunilingue, num congresso, apresentando um trabalho, mas para o paciente, se você falar essa palavra, Ele olha para a cara de você e vai falar o quê? não, fechou o canal de comunicação, falou e começou a falar grego. Sim. Né? Essa médica tá achando o quê? Tá me tirando. Né? Sim. Então, a gente vai ter que entrar na... como aquela... Eu antigamente, eu tinha problema com a palavra cagar. Eu não gostava de falar e nem de ouvir cagar. E assim, doía no meu ouvido. E mijar, então, também doía. Mijar e cagar. Trepar também doía. Mas, assim, a gente tem que se dessensibilizar. Sim. Porque você vai ouvir muito cagar e vai ter que... Às vezes você fala, ah, você está evacuando. Oi? Defecando. Hã? Fazendo cocô. Ah, cagando. Isso. Ah, sim. Então, assim, a gente tem que dessensibilizar o nosso preconceito, né? De falar o português para ser entendido. E já que estamos falando em português, vamos quebrar mais um? Tamanho é documento? Olha, tipo, tamanho do documento deve ser documento, né? Tipo, mas o tamanho do pênis assim, a vagina em repouso tem entre 7 e 9 centímetros. E na excitação, ela tem de 12 a 15 centímetros. Então, por que os homens querem ter um pênis maior que 15 centímetros? Mas já assim, o canal anal e o sigmoide, né, tem um tamanho maior. Então, deve ser para fazer sexo anal. Né? Querem colocar, tipo, a gente aparecer a cabecinha na garganta. Exato. Né? Mas, assim, para um sexo, uma penetração vaginal... Não tem necessidade de ser, nossa, mas isso tem a ver com a sensação de virilidade do homem, de masculinidade. É tudo uma competição do masculino. Assim como a mulher quer ter a bolsa mais bonita, ou o marido mais rico, ou os filhos mais inteligentes, ela tem que ter o pênis fora, ela tem que ter esse gozo outro para mostrar para a sociedade. O homem quer ter aquele pênis que desenrola, né? Ele tem que chamar os bombeiros para conseguir fazer xixi, conseguir mijar. Então, essa é muito está relacionado com a competição masculina e não com o prazer feminino. Prazer. Você ouviu o tabu quebrando? Eu ouvi aqui, ó. Né? Você viu? Quebrou, caiu um prédio agora, caiu. Né? Que foi grande o tabu. Agora caiu, né? E o negócio da grossura, que não, tem Verdade. que ser pelo menos grosso. Nossa, Verdade. tem que ser grosso. Você fala assim, grosso quanto, né? Quanto? Porque a vagina, ela é um tubo virtual. Quando a gente está em repouso, as paredes elas estão colabadas. Ela não tem um buraco lá dentro. Ela é uma musculatura, né, que envolve ali. Tem uma musculatura que tem um tônus. Então, a grossura ela é elástica. Então, se entrar 3 centímetros de diâmetro, vai caber os 3 centímetros. Agora, se quiser entrar um de 10 centímetros, é um bebê querendo voltar para a mãe. Exato. Então, tipo, você sabe a força que ela tem que fazer para empurrar um bebê para fora, o bebê está querendo entrar.
vai ser difícil, meu filho. E Tem vai toda uma doer, não vai ser preparação. gostoso. Então, o grande, o documento do prazer, tanto da mulher, principalmente da mulher e do homem, é muito mais o fora da penetração, o envolvimento, a Exato. ocitocina, o esfrega-esfrega, as outras zonas erógenas, do que a penetração. A penetração é um ato reprodutivo. As pessoas não conseguem separar a penetração, que é o sexo reprodutivo, do sexo prazer. O sexo prazer para a mulher tem a ver com o clitóris. E tem muito homem que é só. Acabou! Né? Uma brincadeira pulante, não tem um beijo na boca, não Exato. tem um cheiro no pescoço, né? Não tem uma mão boba, não tem uma massagem tântrica. Não, o cara quer penetrar e pronto. Assim, existe um que a gente chama de rigidez, né? Uma rigidez psíquica. Então, que isso já é da bioenergética. Então, quanto mais a gente teve uma vida menos carinho, menos atenção, mais sofrimentos infantis, a gente vai criando uma couraça e vai ficando rígido. E acaba que não consegue aproveitar o corpo como um todo. E a região genital acaba sendo o único local que você deixa aberto para o mundo, né? Só que você coloca muita expectativa num lugar que é reprodutivo, né? E a sexualidade, ela é ampla, ela está no corpo. É muito mais. Você está começando a se preparar para aquele momento. Você já vai se preparando psicologicamente, já vai se preparando, colocando uma roupa, tarará. Você já vai fazendo. Você já vai se auto-estimulando. Né? Já vai ali para todo. Agora, tem muita gente, como eu já aconteceu um caso de uma colega, de uma conhecida minha, que fez, o pessoal fala assim, no seco. Machuca! Tira o prazer. Não tem como, é uma fase que a gente tem que cumprir, a da excitação. Não tem como chegar ao orgasmo sem estar excitada, né? Eu posso ter uma excitação mais rápida, posso ter uma excitação mais lenta, mas eu preciso ter aquela sudação na parede vaginal, daquele tanto de sangue que chegou ali na região pélvica e falar, ó, agora deu. Então tem homens, eu já vi residente de GO, não saber aonde é o clitóris. Não. Não. Abafa, tipo, residente de GO não saber onde é o clitóris. Então eu falei assim, caraca, gente, agora, isso foi há 10 anos. Então, não tinha tanto para falar, não tinha tanta internet, não tinha tanto clitóris aí na cara das pessoas, falando, olha, gente, clitóris é um órgão. Mas né? Eu acho que se você for na rua, se você esquecer um pouco dos estudantes e for na rua, grande parte dos homens não sabe, e muitas mulheres também não. Isso que eu ia falar, muitas mulheres, elas até sabem que existe, que de vez em quando toca uma aguinha lá, ela fala, ui, isso é bom. Ai, para. Eu não quero me mexer com isso. E assim, cara, tá ali porque faz parte, né? Dos mamíferos, a mulher é a única que tem um órgão para o prazer. Né? Essencialmente, né? Prazer. Você não vai dar a função que ele veio, né? Não vai conhecer ele, ensinar, vem aqui, é assim que mexe, ó, ele tá aqui, ó, sente aqui. E aí, mais um tópico quebrando agora. Orgasmo feminino. Por que tem tanta mulher que não consegue chegar no orgasmo? Porque não excita, né?
Antes de mais, porque se não excitou, se você está fazendo no seco, está fazendo para agradar, está querendo que acabe logo, você está Cumprir o pensando, papel. ai, estou cumprindo a minha função. Se você está pensando na louça que você tem para lavar, você está pensando, ai meu Deus, tem que estudar para a prova, acaba logo. Se eu não estou vivendo esse momento, se o meu cérebro, a região pré-frontal, está ocupada, lá o sistema límbico, onde está chegando todas as aferências que está vindo do meu corpo todo, está ocupado, não vai, tipo, não vai, Não vai chegar. não vai acontecer, não vai ter a eferência que é o orgasmo. Eu estou ocupada com outra coisa, ou nem deu tempo de eu excitar. Então, é por isso que tem tanta mulher que não chega ao orgasmo. As pesquisas dizem 42%, mas eu colocaria mais. Eu acho que É mais. porque aqui na conversa das amigas, todo mundo goza e goza multiorgástica, gruda na parede. A mulher está ficando igual ao homem em relação a isso. Porque o homem, para os amigos, ele não fala que ele está broxando, que ele está ejaculando rápido, que ele já está ficando meia bomba. Ele não fala. A mulher antigamente falava. Ai, porque ela em Sim, casa pelo tá menos entre horrível. as amigas. Hoje em dia, o que eu tenho percebido é que não, com essa ditadura do orgasmo feminino também, então você tem que gozar. Parece que virou uma obrigação. Você tem que gozar e ainda ejacular. Sim. Se você não tiver skirt, porra, você tá, né, ficou pra trás. Tá ruim, é fria, Nossa, é frígida. Né? Então, tem também essa ditadura. Tem relações, a gente tem que separar o que é prazer, o que é prazeroso e o que é orgasmo. Então, eu posso ter em algumas relações prazer, foi bom estar ali, mas não sei, eu estava pensando em outra coisa, quebrou um clima, e eu não cheguei ao orgasmo, mas eu liberei ocitocina, endorfina, foi super legal. Eu me sinto amada, me sinto emocionalmente acolhida por esse parceiro, então, outra vez a gente tenta de novo. Agora, se eu ficar preocupada, ai meu Deus, eu tenho que gozar, vai acabar fingindo. Sim, e aí que tá, muitas mulheres fingem. Uma pergunta interessante que o Bru fez aqui foi: vocês acreditam que as mulheres estão se descobrindo o corpo nos dias de hoje, estão descobrindo o próprio corpo mais do que antigamente? Com certeza. Com certeza. Antigamente as mulheres eram podadas, né? Não, você não pode tocar, não pode tocar ali. Era proibido tocar na vagina. Não, a mulher não podia ser entendida de sexo. Se ela fazia alguma coisa diferente, onde você aprendeu? Sim. Né? Onde você está indo? Sim. Você tem que ser uma analfabeta sexual. Né? Não, sexo é coisa de homem. Mulher tem que servir o homem. Um dia, conversando com a minha avó, que tem 84 anos, ela falou assim, sabe, me cortou o coração. Falou, eu não entendo essas coisas que vocês falam aí. Eu nem sei o que é um orgasmo, prazer, eu nunca tive essas coisas. Daí eu falei, vó, quantas vezes você já teve um beijo na boca de língua? Ela nunca. Olha não só. se fazia isso na minha época. Não se fazia. Né? Então, felizmente, eu acredito que nos últimos 50, 40 anos, a gente tem evoluído no falar na liberação, eu não diria liberação sexual, que parece uma libertinagem, Educação sexual. Na educação sexual. Porque antes a gente não tinha esse papo. Como a gente nunca ia poder ter esse papo que a gente está tendo agora? Mas nunca. Bem, no YouTube, se você fala de sexo, e aqui no Instagram também você escreve sexo, ele já te derruba. Sim. Entendeu? Então, assim, na verdade, o tabu continua.
Mas a gente Verdade. tá nem A aí gente tá pro querendo. tabu e água mole em pedra dura, bate-bate até que fura. Então a gente insiste em falar disso, fala, é importante. Mas assim, eu não sou mostrada no Instagram, eu não sou mostrada no YouTube, porque eu vou falar, vou escrever, eu não vou ficar aí colocando zero, vai cagar no mato, né? Tipo, cara, que censura idiota é essa? Eu tô fazendo educação sexual, não é Porque, na sexo verdade, vamos explícito falar a verdade, onde que o pessoal vai procurar conhecimento? na Porque se for, pornografia. exato, se for colocar na pornografia, desculpa, aquilo não é o real. Não, aquilo Não é não o é real. conhecimento, é um desconhecimento. Exato. Aquilo ali é um sadismo maquiado. E aquele é um sadismo sem consentido através do dinheiro, do que a artista está recebendo. Sim. Então, ela se submete a algumas situações que às vezes até a humilham, mas aqui, tipo, quando eu vejo um filme pornô, eu vejo que o prazer do cara é humilhar a mulher. Ou humilhar o parceiro. E é Tudo bem se focado você é praticamente no cara. BDSM, se você é BDSM e tá tudo consentido, beleza. Mas assim, né, eu que não sou do BDSM, olha aquilo e falo, pô, mas não me dá tesão isso aí. Me dá repugnação, repugnante. E daí você vai criando uma barreira. E os caras vão achando que é assim que tem que transar. Pierre, ele colocou aqui, ó, os jovens de hoje estão transando menos. Os jovens estão mais preocupados com Netflix e emprego. Eu não acredito que eles estão transando menos. Ao contrário, está se transando mais. Só que, assim, o conhecimento sobre prazer não se busca mais a carência afetiva do que o prazer propriamente dito. Porque ainda vejo muitas meninas que eu converso, assim, mais aleatório, independente do nível de idade, você vê que elas ainda procuram o macho para transar e elas ficam felizes que o cara goza, mas ela não goza. Ela quer ser aceita por ele, né? Ela quer ser aceita. Não, eu estou assim, sendo assim, eu vou ter o meu macho. Mas eu acredito que o jovem está transando menos mesmo. Num modo mundial, as pesquisas mundiais mostram que realmente o jovem está menos interessado, e não é em sexo, é no envolvimento com o outro. É na carência afetiva. Né? Tipo, é difícil, é muito mais fácil eu ficar no aplicativo, no game. Então, o meu relacionamento virtual acaba substituindo o meu relacionamento real, onde eu tenho medo do bullying, onde eu tenho medo de não ser aceito, eu me sinto feio, eu me sinto desengonçado. Então, tem todo um modelo social que a gente está indo para um modelo mais virtual, que sim faz com que a gente fique mais afastado um do outro e, consequentemente, acaba fazendo menos sexo, mas não menos quanto os casados, porque os casados, você quer diminuir mesmo o sexo na tua vida, você casa, né? Que daí você fica, não, amanhã eu faço. Quebrar. Por que isso? Porque a gente se acomoda. Porque você pensa, ele tá aí, amanhã a gente faz. Hoje vamos no Netflix. Putz, hoje chegamos tarde em casa. Ai, não, tô cansada, amanhã tem que acordar cedo. E se tem filho, então? Ixi, o filho põe no meio da cama, né? O filho acorda. Eu gosto do Júlio Rocha, que ele colocou um meme lá, falou assim, os filhos acabam sendo os melhores anticoncepcionais, porque eles não deixam o casal transar mais. Verdade. Né? Então, mas casar é um bom jeito de você parar de fazer sexo. É um meme, mas a gente vê que na realidade
No primeiro momento, quando você está apaixonado e tudo é gostoso, vai ter de 2 a 3 vezes por semana. Com o passar do tempo, vai ser menos frequente, mas mais intenso quando tem. Então, talvez a gente também troque a quantidade pela qualidade, Qualidade. Porque entendeu? também vai Então, conhecendo o corpo do outro, já sabe o que o outro mais gosta, o que não gosta, as preferências. daí, quando faz até uma rapidinha na hora do almoço, beleza, gostoso, mas assim, quer mais tempo, quer ter o clima, e então faz o evento sexo. Então, a gente pode realmente diminuir a quantidade de sexo ao longo de um relacionamento de longo prazo, mas aumentar a qualidade. Né? Lógico, esse casal tem que estar ligado, porque Uhum. né, tem que estar sempre procurando se encontrar, conversar, dividir, porque senão afasta e já Sim, aí era. já era. Aí a pergunta que uma das pessoas fez para mim é: sexo acaba? Quando ele acaba, acaba o casamento? Não, tem muito casamento sem sexo aí. Às vezes o casamento sem sexo é o que mais dura, entendeu? Então, assim, o sexo, ele é Não, ele um não é item primordial. não é o primordial. Não é. Você não consegue transar com um cara. Ó, o Valdecir entrou. Parabéns, Valdecir. Feliz aniversário. Obrigada pela presença. Claro! Então, quando o. Ai, me perdi. A O gente que, que estava a gente falando estava falando? de sexo sem, casamento sem sexo. Que sexo Ah, o não é o casamento sem primordial. sexo. Então, assim, às vezes o casal é muito bom sócio, é muito bom amigo, é muito bom companheiro de viagem, só que na hora do sexo você fala, ai, pra quê? Por que a gente vai se frustrar? Né? Por que vamos fazer isso de novo? Ai, preguiça! Vamos aqui, né? Vamos lá no resort, como aquele meme que eu coloquei. Vamos lá no resort comer mais, né? Lógico, se você está tendo emocionalmente um retorno emocional naquele relacionamento, se você tem um contato físico, mesmo não sendo sexo, aquele relacionamento vai durar. Lógico que tem relacionamento que é uma sociedade civil, que Uhum, eles estão sim. juntos como uma sociedade civil, são sócios, não tem envolvimento emocional e não tem sexo, cada um tem a sua vida escondida ou aberta, cada combinado é seu combinado. Mas tem pessoas que têm um casamento, que tem um envolvimento emocional, companheirismo e não tem sexo. E tá tudo bem. Né? Sim, Tipo, quem sou eu para dizer que não, você não, precisa tem, né? transar? Não Ó, tem. Tem que ver como que tá o combinado. uma pergunta interessante. Até que idade sexo é possível? É algo possível? Gente, eu passei um carão uma vez que, olha, nunca mais eu faço isso de novo. Estava atendendo eu, sexóloga, há mais de 10 anos, atendendo uma senhora de 77 anos, toda, né, jovem, trabalhada na musculação. E daí a gente conversando, eu falei assim: e a senhora ainda tem vida sexual ativa? Ela olhou para mim séria e falou assim: ainda por quê? Ó, Me deu um tapa com luva de pelica. Eu falei: ai, desculpa, força do hábito. Você sabe, na sua idade, a maioria já quis aposentar. Então, eu tô vendo que você é das minhas. tentar dar Né? aquela. Mas, assim, e realmente, olha que gafe que eu dei. Né? Como assim ainda? Só porque ela tem. Isso é etarismo. Só porque ela tem 77 anos, então ainda tem vida sexual? Como assim? Talvez ela veio fazer consulta comigo para falar sobre como eu posso lubrificar melhor. Porque na Aumentar.
Porque na menopausa eu vou ter um problema de vascularização da região pélvica, eu vou demorar mais para lubrificar, isso pode atrapalhar o meu orgasmo. Então, talvez até a queixa dela era essa, e a senhora ainda tem. Então, não existe idade para terminar. Não tem idade. Ó, mais um tabu quebrando. Né? Tipo, a marreta tá que tá. Não tem peso para o sexo, não tem idade, não tem cor, né? Assim, sexo é uma coisa fisiológica e que enquanto eu achar por bem ter sexo, né, e tiver um companheiro compatível, um parceiro compatível, ou mesmo um autoerotismo, uma masturbação, por que não? Sim. Por que? Tipo, como assim? Aí, Fernanda, tá certinho. Isso é uma crença limitante. A gente coloca, não tem essa. Não Ai, na existe isso. menopausa diminui o desejo sexual. Depende. Depende. Se a tua vida sexual já não era, se você já não tinha um interesse sexual bom antes da menopausa, você, depois da menopausa, vai usar isso como desculpa e vai falar, agora me aposentei. Sim, chega, deu, né? Porque nunca, não nunca quero mais pensar nisso. Tipo, quero me livrar dessa obrigação. Uhum. Porque se você olha o sexo também como obrigação, todo mundo não quer se aposentar um dia da profissão? Né? Se o sexo é obrigação, você também quer se aposentar, horas? Não é, eu não tenho idade. Fica um peso. Vamos ver, para finalizar, porque se deixar, a gente vai à noite adentro, né? À noite adentro, né? Se eu deixar, a gente eu vai tenho que me preparar para o meu último módulo de Tantra. Calma aí, que eu tenho que estar energizada. Ô, delícia! Já que você tocou no assunto, vamos lá. Explica um pouco pra gente, porque há muito murmurinho sobre Tantra. Explica um pouco para nós. Assim, na psicologia, na psiquiatria, nos CAPs, nós temos o que a gente chama de práticas integrativas, né? Porque medicina tradicional chinesa é uma prática integrativa, acupuntura. Então, o Tantra, ele em breve, ele será uma prática integrativa da sexologia. Que legal. Então, o Tantra, você tipo, não é uma religião, porque você falar religião tem um peso de religião. Sim. Ele é uma prática tibetana, ele tem origem lá dos sânscritos, todo mundo já ouviu falar do Kama Sutra, né? Então ele tem uma origem no Oriente, a gente não sabe há quantos mil anos, mas talvez até antes dos egípcios, os egípcios negam, eles dizem que a civilização começou lá. Mas tem o Himalaia que separava o Egito do Oriente, então ele não estava sabendo o que estava acontecendo do outro lado do muro, que é o Himalaia. Então essa é uma religião tradicional e que olha o corpo como sagrado e que tem os chakras, onde as nossas energias vão fluindo, né? Então o ideal é eu alinhar os chakras, deixar a energia, eu tenho que estar movimentando energia. E tem essa energia da Kundalini, que é uma serpente, que eu olho para a Kundalini com olho tecnicista médico e eu penso, é a coluna vertebral, é a medula vertebral. São os nervos, a caldequina, é a nossa inervação corporal, que é a Kundalini. Então, quando eu vou tocando, então o Tantra não é só genital, o Tantra é corporal. Então, eu vou abrir a comunicação aferente do que
a pele está sentindo, do que a região genital está sentindo. Vou tentar esvaziar a mente dos pensamentos. A região pré-frontal fala, cala a boca, fica quieta, pré-frontal. Deixa, né? Deixa eu aproveitar isso aqui. E com isso, deixar, né, a Kundalini, que é essa aferência e eferência neurológica, atuar na nossa vida, né? Então, eu desperto. Eu gosto de pensar que, assim, antes era tudo mato, era uma trilha com mato. O Tantra vai lá e faz uma imigrante, 6 pistas, né? Tipo, fluxo, deixa o carro subir, descer, 6 pistas para descer, 6 pistas para subir. Então, o Tantra é isso, ele abre essa via neurológica de... E assim, o que é a comunicação neural entre os axônios? Não é bioeletricidade? Sim. Não é eletricidade, não tem que mudar o gradiente de concentração da membrana, né? Então, é isso que é o Tantra. É fazer com que essa bioeletricidade caminhe pelo nosso corpo e encontre o chakra, que é o cérebro, né? O sétimo chakra, né? E abra o nosso terceiro olho, né? Que a gente consiga viver a presença. Então, eu vejo o Tantra no futuro, não tão distante, como uma prática integrativa da sexologia. Perfeito. E é hiper interessante, porque tem muitos viés que nós podemos utilizar. Nossa, gente, é um caminho. Eu costumo falar que a medicina é um caminho sem volta. Você começa, você não quer parar. É um negócio que vicia, minha filha, não tem jeito. Você só vai cavando buraco mais embaixo, você vai entrando cada vez mais fundo. E é uma delícia, né? É difícil. Tem que ter hábito de estudar, ter curiosidade, tem que ter método, tem. Né? Mas é uma coisa tão... Esse conhecimento que a gente vai adquirindo com a medicina e com essa curiosidade, com esse método, ele traz um prazer que é similar ao sexual. Então, você goza aprendendo, né? Sim. Eu acho que não só a medicina, mas tudo que você vai aprender e que é uma coisa que te expande a consciência, te expande como pessoa, acaba sendo isso, sendo um prazer tão bom quanto o sexual. E por falar de prazer, professora, nós temos que terminar. Eu agradeço muito, muito, muito a presença por essa live maravilhosa que trouxe muito conhecimento para a gente. Como o Buri falou sobre a questão da sexual de cadeirantes, é por isso que, inclusive, que nós estamos aqui conversando, porque o médico precisa se abrir para a sexualidade, sim, precisa quebrar esse tabu, precisa falar com o paciente de qual para qual, para conseguirmos chegar e ajudar, porque no final das contas, o que a gente quer? Auxiliar, ajudar, não é? Servir de apoio, no mínimo. E Então, o Buri, a próxima live é eu e o Buri, que eu preciso saber como que foi a vivência dele nessa transição da tetraplegia que ele tem, como que ele lida com a sexualidade dele. Porque eu não posso falar a sexualidade do tetraplégico. Tá, de qual tetraplégico? Né? A sexualidade das mulheres. Não, calma aí, de qual mulher? De qual? De qual nicho que a gente está falando? Vamos falar dessa ou daquela? Tipo, não dá para generalizar, né? Que cada pessoa é uma, né? Então eu vou colocar em grupinhos, mas eu tenho que individualizar. Então, você viu, se deixar, eu vou falando. Se deixar, né? vai longe. Meu Deus, eu arborizo. Foi também um prazer assim, participar. Obrigada, é uma honra você me convidar e
estamos à disposição. Esse assunto é o que eu mais amo falar, né? Viu, E é o que eu gente? acho Então, que se tem mais vocês lugar pedirem de mais, fala. ó, a gente faz mais lives aqui, passa aqui. E eu quero que vocês, na próxima live, participem mais, deixem perguntas pra gente, deixem várias perguntas pra gente ir tirando e sanando. E, principalmente, vamos fazer essa ponte, porque o que a gente tem de informação, nós, profissionais, tem que passar. O Instagram está aí para passar a informação, não é? A informação que você não compartilha, você perde. A Sim, boa informação, né? Na sim. verdade, não é informação, é o conhecimento que você não compartilha, você perde. Por isso que nós estamos compartilhando com vocês, meus amores. Obrigada. Essa live a gente vai dar um jeito de conseguir colocar lá no meu canal, lá no YouTube. Se você não me segue, então aproveita, né? Deixa, vai lá seguir o canal no YouTube para vocês Ó, verem. Tem falou bastante discreto no YouTube, informação. ele vai te derrubar, hein? Mas eu sou dessas. Vou aproveitar para fazer o canal. E, gente, vai ter mais lives, tá? Essa foi só a primeira. Pro, muito obrigado. Um Muito beijo. obrigada de Beijo a coração. todo mundo. Um Boa beijo. noite. Bom Boa fim de noite a semana. todos. Bom final de semana.